Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ézio, nosso intérprete, para o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre oratória, retórica, algumas dicas para você desenvolver essa arte de falar bem em público, Tão importante, Cada vez mais nós estamos aí, precisando falar em público, as redes sociais, nos impulsionam a gravar vídeos, a mostrar um pouco da nossa rotina, na apresentação de trabalhos dentro da escola. Olha que importante, Você vai apresentar um trabalho, de uma determinada disciplina, você vai falar com os teus colegas, você vai apresentar um trabalho em um congresso de iniciação científica, Você vai representar o teu colégio. Então, aí, estratégias que nós vamos ver nesta aula para que a gente consiga desenvolver essa oratória, desenvolver essa retórica. Bem importante, Então, aqui os objetivos. Vamos identificar técnicas de oratória e retórica persuasiva e aplicar essas técnicas de oratória e de retórica no desenvolvimento cognitivo e profissional, A arte de falar bem, a arte de convencer as pessoas que estão nos escutando de que aquilo que a gente fala, é correto, é verdade, que tem que ser aí tomado como uma decisão acertada. Então vamos desenvolver, vamos analisar e vamos aprender juntos essas técnicas de oratória, essas técnicas de retórica. Gente, olha aqui que bacana, Na Inglaterra, no Hyde Park, existe o Recanto do Orador, Então, lá na cidade de Londres, um local onde qualquer cidadão pode discursar, Falar em público é uma das necessidades no dia de hoje. Então, aqui trago uma foto para vocês desse Recanto do Orador na cidade de Londres, onde as pessoas vão lá para discursar, Qualquer tema, você escreve o seu discurso, as suas ideias, e você vai até esse espaço, para que você possa fazer o seu discurso. Veja que bacana, que importante isso, A oratória que é aplicada desde aí da antiguidade clássica, Os gregos já aplicavam a oratória, os romanos já aplicavam a oratória, essa arte de falar em público, Então eu convido vocês a aprender como que a gente pode desenvolver uma boa oratória, Afinal, falar em público e o mais importante, Falar bem é essencial para o nosso desenvolvimento humano, social e cognitivo. Conversamos no início do nosso bate-papo, sobre as experiências. Você vai apresentar um trabalho na escola, na universidade, daqui a alguns anos, você vai estar lá fazendo uma comunicação oral. A importância da comunicação, de uma comunicação clara, objetiva, que as pessoas entendam aquilo que nós estamos falando. Então, a importância da oratória. A oratória, trago aí o conceito da palavra oratória, substantivo feminino, a arte de falar em público, eloquência, Quando a gente fala ali e vai tendo uma gradação naquilo que a gente vai falando, as pessoas vão acompanhando. Quantos vídeos, palestras, aulas nós assistimos e a gente tem prazer em ouvir essas pessoas falar, Porque falam com eloquência. Conjunto das regras que auxiliam na arte, do bem falar. Retórica. Pode ser também uma peça de teatro que retrata a vida de um santo. Daí a gente tem essa oratória, ou um oratório, e ali é uma palavra que vem do latim. Então a gente tem esse conceito, a arte de falar bem em público, com eloquência, Esse cadenciamento das ideias que faz com que a gente desenvolva essa arte de falar bem em público. Então aqui, falar em público pode variar de uma simples transmissão de uma informação, então você precisa dar um recado, Você aí, como líder da sua sala, líder de alguma associação na sociedade, na sua escola, você precisa passar nas salas de aula anunciando, por exemplo, a campanha do agasalho, Então, falar em público pode ser uma simples transmissão de informação, a necessidade de motivar as pessoas a agir, Ou simplesmente contar uma história, Nós temos aí os contadores de história com a arte de falar bem em público. Os bons oradores, eles devem ser capazes de alterar as emoções dos seus ouvintes e não apenas de informá-los. Entre personalidades que ficaram famosas, pelos dotes, de falar bem em público, nós temos Demóstenes, Cícero, Padre Antônio Vieira, que catequizou os indígenas no Brasil, Winston Churchill,
tantos outros, né, que aí se destacaram por ser bons oradores ao longo da história. Então trago aqui para vocês, né? Aqui algumas dicas, né? Como desenvolver uma boa oratória. Vamos aí aprender essas dicas, esse passo a passo, para que a gente possa desenvolver uma boa oratória. Conheça seu público. Você foi convidado, né, para fazer uma fala, você vai fazer essa fala em um colégio, em uma empresa, né, num time de futebol. Então conheça o seu público. Saber quem vai estar nos ouvindo é importante para definir a linguagem que nós vamos utilizar. Então, se você vai, qual é o grupo que você vai conversar para que você possa aí utilizar a linguagem adequada com essas pessoas, que elas possam entender aquilo que nós estamos falando. Conheça o assunto a ser tratado. Então você precisa conhecer, né? Você vai falar sobre o quê? Assim podemos nos preparar para o nosso discurso. Caso você não domine o assunto, terá tempo para estudar, para ver as palavras em estrangeiro, preparar, fazer uma pesquisa. Nós não somos obrigados a dominar todos os assuntos e nem temos, né, uma capacidade cognitiva para dominar todos os assuntos que existam. Mas se você foi convidado, você se propôs a fazer essa apresentação, vejam aí as duas primeiras dicas, né? Conheça o seu público, né? Você vai falar para quem? Qual é o vocabulário que você vai utilizar? E qual é o assunto que você vai falar? Então você até conhece um pouco o assunto, mas conhecer esse assunto antes possibilita que você prepare o seu discurso, que você pesquise, que você estude. Então aqui, ó, estabeleça contato visual. Olhe nos olhos de quem está ouvindo você falar, né? Nada de desviar, eu vou ficar olhando para o chão, vou ficar olhando para cima. Olhe nos olhos, né? Traga esse contato visual para dentro do teu discurso, né? Mostre para as pessoas que você está falando diretamente para elas. Então aqui, ó, sintetize o que você vai dizer. Objetividade no seu discurso fará com que ele seja direto e não cansativo, né? Hoje, na nossa sociedade tão rápida, né, nessas relações sociais, vamos imaginar em um discurso de 2 horas, 3 horas, nós não temos aí muitas vezes, né, tempo, ele acaba se tornando cansativo. Então seja objetivo no seu discurso, né? Evite vícios de linguagem. Então, você termina a frase, trouxe aqui, né, tipo assim, né? E daí você fala mais uma frase, tipo assim, né? Sintetize o que você vai dizer. Então, se tipo assim, e você vai repetindo esses vícios de linguagem, isso não é adequado no seu discurso, né? Procure aí evitar esses vícios de linguagem. Faça uso de recursos audiovisuais, imagens, projeções, vídeos, né? Lembre-se de testar esses recursos antes, né? Quando a gente vai fazer uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, ou que envolva, né, imagem, vídeo, é importante que a gente tenha a nossa apresentação salva, né, em um outro equipamento, porque caso não aconteça, não rode ali, você tem, né, um plano B. Então teste os teus equipamentos antes, se o vídeo roda, se a música roda, né, a questão dos direitos autorais, para que tudo aconteça harmoniosamente. Faça com que seu público leve suas informações para outras pessoas. Uma oratória bem feita produz efeitos positivos. Então veja aí a importância. Então aqui a gente tem uma atividade, olha só. Para desenvolver uma boa oratória é necessário. Temos aqui, ó, 4 alternativas, leia as alternativas, assinale a alternativa correta e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Para desenvolver uma boa oratória, é necessário conhecer o seu público, né? A partir do momento que você conhece o seu público, você pode preparar um discurso mais adequado, né? Adequando o nível das palavras, do conhecimento, né? Se o seu público é infantil, adulto, né? Se é um público com conhecimento especializado. Isso é importante, né? Trago aqui para vocês a imagem do Martin Luther King, né, proferindo seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", em março de 1963. É um discurso que eu considero um dos mais bonitos da história, né? Martin Luther King foi um líder dos Estados Unidos, né, pela igualdade racial entre brancos e negros. Proferiu esse discurso, né? Eu tenho um sonho, você encontra esse discurso aí na internet, né? Sugiro que você ouça esse discurso, trechos desse discurso, aonde o Martin Luther King trabalha exatamente essas características que nós vimos de como preparar uma boa oratória. Então aqui, pessoal, a boa oratória, ela é responsável por melhorar relacionamentos, né? A nossa comunicação assertiva, clara, abrir portas e aumentar a credibilidade no ambiente de trabalho. Além disso, através dela, você consegue aí demonstrar características de liderança, o que será um ponto de peso na avaliação para indicações e promoções. Afinal de contas, você é uma pessoa que se comunica muito bem, que tem uma oratória muito bem, traz essas características para o seu crescimento profissional. E aqui, ó, a oratória permite ao orador, sendo esse o primeiro e mais desejado de todos os pontos, a ascensão profissional, né? O fato da gente se comunicar de forma clara, assertiva, né? Uma comunicação aí direta. Então, seja buscando um cargo melhor ou mesmo conquistar uma vaga disputadíssima, né? Em uma renomada empresa e até mesmo na apresentação de trabalhos escolares, acadêmicos, né? Você vai aí mostrar os resultados da tua pesquisa. Então você precisa de uma boa oratória para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então aqui temos uma atividade, olha só. Podemos apontar que a oratória tem a sua utilidade na alternativa. Temos aqui o conjunto de 4 alternativas, escolha a alternativa correta e a gente faz a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir aqui, né? Podemos apontar que a oratória tem a sua utilidade na alternativa, né? Ela possibilita uma ascensão profissional, ela é uma característica positiva que as empresas buscam, né, nos seus profissionais. Bem importante aí. Aqui eu trago algumas técnicas de oratória, né? A primeira delas, o mapa mental. Então, o mapa mental é uma técnica que nós podemos utilizar para desenvolver o nosso discurso, né? Então, aqui, ó, em geral, para trabalhar o mapa mental, você parte de uma palavra-chave, né, para construir o seu discurso. Trago um exemplo ali de mapa mental para você. E a partir dessa palavra-chave, você divide, né, quais são os assuntos que você vai abordar. Ah, você vai apresentar um trabalho sobre Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial aparece no meio, daí você vai, então, puxar o primeiro tópico, você vai falar do pioneirismo na Inglaterra. O segundo tópico, você vai falar sobre as mudanças, né, no processo de industrialização, no processo de fabricação. O terceiro tópico, das consequências, dos impactos. Do quarto tópico, a expansão da Revolução Industrial. Então, ao olhar o teu mapa mental e as relações que você estabelece, você pode criar um roteiro que favorece a tua narrativa, que favorece a tua oratória, né? Você organiza, né? Você usa ali na hora de fazer o teu discurso. Uma segunda técnica aqui é dar ênfase, né, pessoal? Você está falando um assunto, então aqui, ó, quando você chega no ponto principal ou em um dos pontos importantes da tua oratória, você dá um ênfase naquilo que você está falando, né? Você pode elevar o tom, né, da sua voz ali, um tom a mais, para que as pessoas prestem mais atenção naquilo que você está falando. Afinal de contas, é um ponto importante do seu discurso, né? Para enfatizar uma parte específica, há vários métodos que podem ser usados. Então, você pode fazer uma pausa, né, no teu discurso, para que as pessoas reflitam, né, olhem ali, vejam o que está acontecendo, pode aumentar um pouco o tom de voz, pode trazer aí um recurso audiovisual para que se destaque. Você está dando ênfase naquilo que você está falando. Isso é uma possibilidade, uma estratégia para que você organize a sua oratória. E aqui o storytelling, né? Então, quando se trata, né, da oratória, isso é uma técnica importante, né, para tornar melhor um comunicador. Storytelling, a gente pode dizer contar histórias, né? E em resumo, essa é a definição da técnica. Inclusive, trago aqui para vocês, né, uma pessoa, né, um quadro representando essa contação da história, né? O desenvolvimento da oratória, né? Então vejam que nós temos aí 3 técnicas, né? A técnica do mapa mental, eu particularmente gosto muito da técnica do mapa mental, utilizo nas minhas aulas. Temos a técnica de dar ênfase, né? Aquilo que está sendo dito para chamar a atenção de quem nos escuta. E aqui da pequena história, né? Do contar essas histórias em resumo. Também uma possibilidade, uma técnica de oratória. E aqui uma atividade. Qual das alternativas abaixo apresenta uma técnica de oratória? Temos 4 opções, respondam a questão e a gente volta fazendo a correção.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade. Então aqui, ó, qual das alternativas abaixo apresenta uma técnica de oratória? Muito simples a questão, né? Um mapa mental, essa técnica, né? Nós vimos aí 3 técnicas de oratória. O mapa mental é aquela que você organiza o teu discurso, organiza a oratória a partir de um conceito-chave e você vai relacionando outros pequenos conceitos para que você então siga, né, esse seu discurso de uma maneira mais coerente. Vimos também, uma das técnicas é você dar ênfase naquilo que é mais importante, pode ser com uma pausa ali, um período, pode ser aumentando um pouco o tom da sua voz para chamar a atenção das pessoas, pode ser também com a utilização aí de vídeo, a utilização de áudio, a utilização de alguma imagem, para que você aí retenha a atenção para esses pontos importantes. E também nós vimos uma técnica de contar histórias, né? Você trazer essa técnica do contar histórias para a sua oratória, para a sua retórica, né? Lembrando aí que isso é uma característica desejável, né? Muito desejável nos dias de hoje, que você vai utilizar na tua vida profissional, na tua vida escolar, na apresentação de trabalhos, né? No seu desenvolvimento da sua carreira como um todo, né? Então aqui, ó, essencial treinar, né, a fala, desenvolver aí, né, o seu discurso em público. São características que não são natas, né? Ninguém nasce sendo um bom orador, mas que vai aprendendo essas técnicas de oratória, conhecer o seu público, pesquisar o assunto que você vai falar antes, evitar os vícios de linguagem, estabelecer contato visual, nada de discurso longo, né? Ser mais assertivo, mais direto naquilo que a gente se propõe a comunicar para as pessoas. Com algumas técnicas básicas, mapa mental, ênfase, né? Ou contar história, podemos potencializar essa habilidade que é a habilidade da oratória, que é a habilidade da retórica. Pessoal, agradeço a presença de vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.